Muito bem, obrigado, Cristina. Nós falávamos há pouco do doutor Macedo, médico do presidente Jair Bolsonaro, e vamos conversar com ele agora. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, o cirurgião. Muito boa noite ao senhor. Boa noite. O senhor está na companhia do presidente, o senhor esteve em Brasília. O que o senhor pode falar em relação à saúde do presidente Jair Bolsonaro? Então, o presidente passou mal hoje de manhã cedo. Ele foi levado ao Hospital das Forças Armadas. Foi muito bem conduzido o tratamento pelos colegas do Hospital das Forças Armadas e pelo doutor Ricardo Camarinha, que é o médico dele. E eu fui lá vê-lo para ver a questão da possibilidade de necessidade de uma cirurgia ou não. Por enquanto, o que nós temos é um quadro de obstrução, cujo diagnóstico já tinha sido feito pelo Hospital das Forças Armadas, e nós optamos por trazer para São Paulo para o doutor Camarinha. Podemos acompanhar mais de perto o caso, uma vez que ele vai ficar internado no hospital onde nós trabalhamos, no Vila Nova Star. E nós vamos ter mais condição de acompanhar o caso e cuidar e verificar se há necessidade de alguma cirurgia para tratar a obstrução intestinal ou não. É só as próximas horas que vão nos dizer, e os exames que nós faremos em seguida vão nos dizer se há necessidade de uma cirurgia ou não. O senhor está na companhia do presidente, doutor Macedo? Nós estamos no carro que está acompanhando a ambulância do presidente. O presidente está numa ambulância e nós, o coronel Cid, o coronel Camarinha, estamos acompanhando ele. Qual que é o nível de gravidade que o senhor poderia nos falar nesse momento em relação ao caso? Olha, toda situação de obstrução intestinal tem a sua gravidade, mas ele vai ser acompanhado de perto com exames, sobretudo o exame clínico, que é o mais importante nessa situação, e nós vamos decidir se precisa ou não de uma intervenção para realizar a desobstrução. Muitas vezes, com o jejum, hidratação e medicação, o quadro reverte sem a necessidade da cirurgia. Mas só as próximas horas que vai dizer se precisa operar ou não. Augusto Nunes, doutor Macedo, cirurgião do presidente Jair Bolsonaro, está conosco falando ao vivo aqui aos Pingos nos Is. Por que o presidente veio para São Paulo, doutor? Porque como eu sou paulista e eu moro aqui em São Paulo, é mais fácil para mim acompanhar aqui. Se eu tivesse que acompanhar em Brasília, eu opero todo dia aqui em São Paulo, seria difícil de eu acabar minhas cirurgias, vai até Brasília, volta de Brasília. O Hospital das Forças Armadas é um hospital excelente, de altíssimo gabarito. Mas, como eu sou paulista e sou um médico cirurgião dele, eu preferi trazer para cá para poder acompanhar mais de perto. Inclusive, se tiver que operar, eu vou operar aqui. Doutor Macedo, conosco, Ana Paula Henkel. Doutor Macedo, qual o prognóstico, então, dos próximos boletins médicos? O que podemos esperar nas próximas horas? Olha, na realidade, um quadro como o dele, que é um quadro obstrutivo, a gente não tem, vamos dizer assim, não dá para adivinhar o que vai acontecer. É a observação clínica, o tratamento e os exames é que vão mostrar se vai ou não haver necessidade para a cirurgia, entende? Guilherme Fiuza, doutor Macedo conosco aqui nos Pingos no Is. A sua pergunta dos Pingos nos Is, Guilherme Fiuza. Boa noite, doutor Macedo. O senhor acredita que nas próximas 24 horas já saberemos se será necessária a cirurgia ou não no presidente Bolsonaro? Com certeza. Nas próximas 24 horas nós vamos saber se o quadro vai resolver clinicamente ou se vai haver necessidade de uma intervenção. Agora a sua pergunta, Cristina Grêmio. Doutor Macedo, boa noite, boa sorte aí no desafio que tem pela frente. O senhor imagina, eu queria um panorama das duas situações. O senhor imagina que a recuperação do presidente, não precisando de cirurgia, será de quantos dias mais ou menos? E havendo a necessidade de cirurgia, obviamente que a gente sabe que a internação vai ser mais prolongada, mas com que previsão o senhor imagina que ele poderia estar de volta a Brasília? Olha, para dizer que vai voltar para Brasília para trabalhar,
fica mais difícil da gente prever isso. Os próximos dias é que vão dizer, né? Se ele for operado, sempre vai ter um pós-operatório de uns 5 dias, uma semana, para ele se recuperar totalmente e voltar para o trabalho depois de uns 10, 15 dias. Se ele não for operado, aí a recuperação deve ser mais simples e mais tranquila. E claro que nós vamos continuar acompanhando tudo. Agradecemos então a participação do cirurgião Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, doutor Macedo, que é o médico do presidente Jair Bolsonaro, está seguindo com a comitiva do presidente justamente ao hospital aqui em São Paulo. Doutor Macedo, muito obrigado, boa noite. Boa noite e vamos torcer pela saúde dele o quanto antes. Muito obrigado.